Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pode Olhar. E hoje o nosso tema é um tema especial de final de ano para falar sobre encerramentos finais de ciclos. É pra acabar o que tem que acabar, é pra ir pra onde tem que ir. Deixa o que tem que ficar. Exatamente, né, Bê? A gente sempre vem trazendo coisas que acontecem na nossa vida, né? Então, quando a gente senta aqui pra gravar esse podcast, a gente sempre entende, acolhe o que tá acontecendo na nossa vida, quais são os temas que estão chegando pra gente como terapeuta, que os clientes vêm trazendo, porque tá tudo envolvido com o nosso rolê. Né? Então aí a gente vai olhando aqui dentro o que tá finalizando, o que tá iniciando, o que já pode ir, o que a gente tá segurando. E olha... E muitas pessoas, chega final de ano, fica muito triste. Muitas pessoas, porque no Natal querem ter famílias que consideram essencial e não é aquilo que elas têm na realidade, mas que tá tudo certo, é só uma questão de percepção, de você compreender o que é saudável para você naquele momento, né? Nós passamos por muitas culturas em que para ser Natal tem que ter todo mundo reunido para pagar cachorro, e não é bem assim, né? Eu tenho ressignificado muito, inclusive no ano passado eu passei o Natal por questão da pandemia, né? Eu passei o Natal somente eu, né? Porque meu filho ainda ficou com o pai dele no Natal do ano passado, então eu fiz uma ceia, eu fiz a minha comida preferida e fiquei ali, falei com todo mundo pelo celular e fiquei muito em paz. No domingo somente eu fui lá almoçar com os meus avós, a minha avó, com a minha mãe. Então é a questão da gente ressignificar o que é realmente o encerramento de ciclo que a gente precisa deixar para trás. E uma coisa que eu tenho aprendido muito com o encerramento de ciclos, que ultimamente eu tenho encerrado vários na minha vida, né? Tenho passado por esse último ano, principalmente por causa da pandemia, transição de carreira, pessoas que ficaram para trás. A pandemia afastou muitas pessoas fisicamente da gente, realmente ficaram o que é para ficar, de acordo com a nossa vibração, né? O que faz bem pra gente. E muitas vezes as pessoas não compreendem que realmente é saudável aquelas que ficam, de trabalhar com essas pessoas que ficam, né? E principalmente de você deixar e permitir que isso se torne leve. E como isso pode ser leve? Com você abençoando aquilo que você está deixando para trás, né? Então eu estou passando por um encerramento de ciclo, que eu estou para vender minha casa, né? Deixando ela para trás, uma história, algo que foi muito bom para mim, mas que eu trabalho o quê? A gratidão, de permanecer, limpar ela sempre, deixá-la bem cuidada, deixar para que ela seja leve, deixe feliz as pessoas que vão morar lá depois de mim. Encerrar o ciclo é você deixar as coisas que te fizeram parte da sua vida com gratidão e abençoando aquilo que está indo embora, para que possa vir algo também saudável, né? Exato, eu também estou passando, né, por um encerramento, já passei, na verdade agora estou ressignificando isso, como a Dani falou. A gente falou sobre mudança, né, e eu falei sobre a transição de carreira que eu estava fazendo de enfermeira para ser realmente astróloga somente, né, fiquei bastante tempo fazendo as duas funções e encerrou um ciclo de 7 anos numa empresa que eu trabalhava. E tinha os amigos, e tem os amigos, né, e isso que ficou muito claro para mim, que quem é de verdade, independente do ciclo que vai se encerrar, as pessoas de verdade continuam com a gente, né? E uma das coisas que chega muito pra mim também no final do ano é a ansiedade das pessoas em querer programar o próximo ano, sabe? O que vai acontecer no próximo ano? Quais são os trânsitos astrológicos no meu mapa? Né? E as pessoas ficam nessa ansiedade pra programar logo. Sim. Mas na verdade a gente acaba programando, planejando e acaba não vivendo, né? Daí fica aquela frustração de final de ano. Nossa, eu tinha muito isso também, né? De fazer já a programação, a gente coloca um monte de metas, né, achando que vai fazer tudo aquilo, e eu ressignifiquei muito isso na minha vida também, sabe? De que é só um dia que vai mudar, né? Um mês que vai iniciar na nossa vida. E porque, gente, pensa o seguinte, a pessoa que a gente era no começo do ano, sim, já era, minha filha, esquece, você não é mais aquela pessoa. Então tem coisas que acabam nem fazendo mais sentido. Exato. Né? Eu acho que a grande pegada é você entender quem você é hoje. Tudo bem se lá no começo você fez alguns planos que hoje não fazem mais sentido. Sim. Tem muitas coisas na nossa vida. E outra coisa que você trazendo da mudança e falando de pessoas às vezes a gente não quer finalizar um ciclo para não deixar algumas pessoas irem embora. Exato, o que aconteceu comigo. Né? É verdade, tem muito isso. Né? A gente fica segurando e a gente fica com receio de perder as pessoas que fazem parte daquele ciclo da nossa vida. E a verdade é que não. Algumas pessoas vão se desconectar? Vão.
E às vezes a gente nem vai encerrar um ciclo. Algumas pessoas vão se desconectar porque a gente já não é mais a pessoa do começo do ano. É o medo do desconhecido, né? É o medo do desconhecido, é o medo da gente perder, talvez o apego com algumas pessoas, né? Às vezes a gente coloca algumas pessoas na nossa vida como uma forma de sustentação. Então a gente gruda nelas como se fosse aquela madeira do Titanic lá que a pessoa ia salvar e a gente não quer soltar de jeito nenhum. Sim. Só que esse não é um movimento, né? O movimento não é a gente grudar alguma coisa ou alguém. E às vezes a gente tá grudado a alguém lá do passado ainda, né? Então quando a gente tá nesse movimento, algumas coisas começam a atrapalhar no nosso dia a dia. E é onde a gente olha, a gente fala com as amigas. Fala, e aí, o que tá pegando aí? O que tá acontecendo no céu lá? O que tá acontecendo? Mas aí a gente entende para se desconectar, acolher o aprendizado das pessoas que passaram na nossa vida, entender que elas passaram no momento certo, elas tiveram, deixaram os aprendizados, a gente ensinou, a gente aprendeu e que tudo bem a gente seguir, desconectar. Eu acho interessante, muito legal o que você comentou, Rê, e entra muito naquela lei do equilíbrio, né? Que na constelação a gente tem 3 leis, né? O do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. E o equilíbrio, ele vem trazer a manutenção dos relacionamentos pra gente. E quando a gente tem relacionamentos onde a gente tá num processo de evolução e aquela pessoa não está entrando mais na mesma vibração, aquilo faz com que a gente fique naquele movimento de fazer o mesmo, ser aquela pessoa que ainda, porque o outro ainda não mudou, não entrou no processo dele. Então, para que você fique naquele relacionamento, você continua sendo aquela pessoa para ficar em contato com o outro. Só que quando você tem essa necessidade de evoluir, de sair, fica pesado aquele relacionamento. E seja qual tipo de relacionamento, seja relacionamento profissional, amizade, afetivo. Quando você tá com uma pessoa e você mudou a sua vibração, você quer outras coisas, você tá olhando para outro lugar, você expandiu a sua consciência e aquela pessoa tá querendo ficar naquele lugar, é o direito dela. Né? Então você compreender esse luto, muitas vezes eu vejo pessoas que têm dificuldade de lidar com encerramentos de ciclos, que termina relacionamento e volta trocentas vezes porque a pessoa não sabe lidar com o luto, não sabe lidar com o encerramento do ciclo. E o que acontece nesse movimento? Dá uma olhadinha se você tem esse padrão de comportamento, se termina várias vezes e volta, se você não consegue deixar as coisas que te faz mal, você tá vendo que tem pessoas que sugam sua energia, profissão, emprego que tá te fazendo mal, um costume, um hábito de você que tá comendo demais, tá se sabotando, tá fazendo coisas que tá fazendo mal para você e você não consegue encerrar esse ciclo, não consegue fazer uma coisa diferente do que você tá fazendo. Percebe um pouquinho de como você tá, procura uma ajuda. Às vezes é uma maneira de você não saber lidar com o fim de algo. E muitas vezes isso vem de uma maneira energética, através da sua ancestralidade, de algum luto lá atrás que não pôde ser vivido, de algum luto lá atrás que não foi aceito, que você precisa estar olhando para o seu sistema para estar vendo o que dentro aí de você, do seu inconsciente, está vindo pela sua genética, que está fazendo com que você faça esse movimento e viva uma vida repetindo padrões nocivos para você e principalmente com pessoas que não estão mais no momento de vida para você poder expandir, evoluir e você fica ali insistindo naquela situação, sendo que aquele ciclo precisa ser encerrado, você precisa trocar de lugar, trocar de fazer um novo movimento para que você possa viver melhor e evoluir, né? Eu acho muito legal, né, Dre? A gente fala muito encerramento de ciclo, estamos falando mais especialmente nesse episódio por questão de ser final de ano, onde as pessoas ficam nessa egrégora de pensar, de começou, planejar, né? A ansiedade que vem. Ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem, e não começa nada. Eu percebo, porque assim, quando eu trabalhava em banco, eu percebi que chegava novembro, as pessoas não queriam fazer mais nada. Ano que vem eu vejo, ano que vem eu pago essa conta, ano que vem... E hoje eu continuo vendo, mesmo como terapeuta, tem gente que fala, não, final de ano eu vou fazer isso, final de ano eu vou fazer aquilo. A vida tá acontecendo agora, né? Não é segunda pra começar, não é o dia que você tomou atitude, vai e faça. Às vezes, é 10 horas da noite e fala, nossa, vou limpar a casa. Não é quando acorda. Se eu quero limpar a casa agora, eu tô com energia pra limpar a casa, eu vou limpar a casa, eu vou seguir o ritmo do meu corpo. Nossa, eu ia falar isso justamente. Eu acho legal, é muito legal de você colocar, falar, André, que eu uso muito isso e eu aprendi muito com a astrologia, a questão da gente acompanhar a lua. Exato. Né? Porque nada mais é de que uma lua minguante no final do ciclo, uma lua nova, manifestação, uma lua crescente. E que tá acontecendo, a gente funciona nas luas. A gente vai assim, André, que lua que tá? O que tá acontecendo? Né? Exatamente.
Exato, porque a gente foi condicionado a viver dentro desse calendário construído, né? Esse calendário gregoriano, humano, exato. Segunda, terça, domingo, encerra e começa a semana de novo. E antigamente, né, os povos, eles eram direcionados pelas luas, pelos posicionamentos astrológicos. Então, por exemplo, para a astrologia, o ano começa dia 20 de março, que é quando entra o Sol em Áries, o início, a energia, eu fiquei em choque, o start. Como você deve estar ouvindo agora. Eu falei, o quê? Eu fui enganada. Fico correndo em dezembro e é só em março. É só março. Na verdade, não que em março a gente vai começar algo novo, mas que a gente sente a energia para isso, né? Como que a gente vai começar algo, por exemplo, com a energia de Capricórnio, que é muito mais de segurança, de estabilidade. Por isso que a gente entra nessa ansiedade, né? Eu não quero soltar isso agora, não tô no tempo certo, tá tudo bem. Talvez não seja o seu momento mesmo de soltar, Daqui né? 2 meses Isso, ou talvez entrou ali Aquário e veio aquela vontade de revolucionar a sua vida, vai ser nesse momento. Então, sentir a energia é muito mais leve do que a gente ficar condicionado que tem que encerrar alguma coisa no dia 31 de dezembro e começar algo novo já no dia 1º. Só porque é coletivo. Só porque é coletivo. Daí a gente entra justamente nessa ansiedade, que é o que eu recebo muito nesse final de ano. Eu quero fazer meu mapa porque eu quero saber como vai ser 2022. Né? 2022 vai ser a consequência do que você está fazendo hoje. Né? Não vai mudar nada se você não mudar hoje. E vai mudar muita coisa se seu movimento já for diferente. Mas eu vejo até as pessoas vivendo a alegria delas no sábado e no domingo. Sim, verdade. E aí a gente começa a ficar frustrado. Porque se a gente veio nessa vida para aproveitar, para viver, para se divertir, para amar, não faz sentido a gente ter 48 horas por semana para fazer isso. E ficar nessa ansiedade de, meu Deus, tá chegando o final de semana, e o final de semana, e o final de semana, e a hora que vê o final de semana já passou, e as coisas já aconteceram, e aí na segunda fica pesado. Então, assim, isso é um ponto para você entender quais são os sinais de ciclos. Quais são as coisas que você está alimentando na sua vida que não estão te fazendo bem. Exatamente. Porque se em algum momento a sua vida... mas eu preciso trabalhar, mas todo mundo que trabalha, não é todo mundo que ama o que faz. Tudo certo, mas a vida tem infinitas possibilidades. Né? Às vezes a gente consegue enxergá-la até um determinado momento da nossa vida só de um lugar de sacrifício. E aí a gente não consegue ver um lugar leve. Isso não significa que, eu não vou trabalhar. Eu trabalho, todos nós trabalhamos. Sim. Mas, em alguns momentos da nossa vida, esse trabalho foi um lugar de muito sacrifício. De muita canseira, de muito eu preciso me dar, para eu conseguir aproveitar um pouquinho. Né? O meu start disso na vida foi quando eu passei pelo luto da minha mãe, que eu falei, opa, mas espera aí, né? A gente acostuma, eu acredito que pra mim, por exemplo, até eu perder alguém, entender que não tinha mais segunda, eu não sabia quando era segunda, terça, sábado, domingo, era tudo mesmo ali, movimento, aquilo mudou, expandiu minha consciência. Eu falei, opa, peraí, o que eu tô fazendo da minha vida? Então, essa semana que a gente tá gravando foi a semana que aconteceu a transição aí, a Marília Mendonça faleceu e aí deu um choque geral, né? Deu um choque coletivo. Exato. A minha percepção desse choque coletivo foi, mas hoje era um dia, né? Ela saiu, ela foi trabalhar e ela não voltou e aconteceu tudo aquilo. Então, para as pessoas, eu acredito que esse choque é um choque de tipo, opa, mas acabou? Mas do nada acabou? Sim. Né? E aí a gente não se dá conta. Eu lembro que até a minha mãe ficar doente, na minha consciência, isso acontecia em todos os lugares, mas não ia acontecer comigo, não ia acontecer na minha casa, na minha vida. E esse choque foi algo que mudou. Então hoje as pessoas falam, nossa, Rê, você aproveita muito a vida, você se diverte, você viaja, porque talvez em algum nível eu vi o valor de um dia. Então ontem foi um dia muito pesado, a gente até chegou e falou, o que estava acontecendo ontem? Porque, meu Deus, estava uma energia. E aí ontem, um momento da minha vida, eu falei, não, gente... E se hoje for o último dia da minha vida? Exato. Aí eu determinei, falei, a partir daquele momento, falei, não, agora eu determino que hoje é o melhor dia da minha vida. As coisas mudaram, veio ontem um culto, foi lindo, então eu entendi qual era essa compreensão, que eu tava ali eu tinha entrado de novo no piloto automático. Isso. Né? E cada dia é único. Exato. Então quando a gente começa a ter essa percepção de que cada dia é único, a gente começa a ver o que eu tô fazendo com o meu dia.
Como é que eu tô olhando esse meu dia? Eu tô aproveitando a vida? Eu tô com sede da vida? Ou eu tô reclamando, cansada, achando problema, querendo discutir, querendo ficar no ego, né? Então esse olhar que a gente tem que ter para cada dia. Exato. Todo dia é o último, né? Exato. Isso que eu ia falar, Adri. Todo dia, quando você dorme, você finalizou um ciclo. Exato. Do seu dia. Então, quando a gente fala finais de ciclos, não significa, meu Deus, só um relacionamento, não sei o quê. Não, gente. É o seu antigo eu, né? É o seu antigo eu. A cada dia a gente não é igual a ontem. Todos os dias você aprende alguma coisa nova, então você cresce todos os dias. Exatamente. Então a gente trazer essa percepção para o nosso dia a dia mesmo. Sim, e como é necessário, como é rico a gente aprender e compreender esses ciclos, né? Nós falamos de mudança no último podcast, como é importante o começo de você ser diferente, como começa com a mudança. E como o encerramento de ciclo vem dando continuidade, né? A gente chegou aqui ontem. Qual que é o tema hoje, né? Encerramento de ciclo, né? A gente vai ao universo, né? A gente canaliza a informação. Então, esse encerramento de ciclo é muito rico para a gente poder ser diferente, evoluir, né? Eu vejo muito, a constelação em si é uma ferramenta que a gente vem encerrar ciclos. Não que a gente encerrar ciclo, ela vem dando uns tapas assim, ó, falando, vamos fechar esse rolê, já deu, né? E de muitas gerações. Exatamente. Porque às vezes a gente fala, nossa, eu que tô fazendo esse movimento. É você que tá vindo de muito ali, tá no seu DNA, tá na sua genética, tá ali no seu cromossomo você fazer o movimento. É a energia que o seu corpo biológico sabe fazer, né? Então, é algo que de você se conhecer e aprender a lidar com o encerramento dos ciclos, porque quanto mais rápido você compreender que aquele lugar que você está não está mais adequado para você, que aquele sapato tá apertado, quando você percebe, mais rápido você perceber, mais as coisas vão mudando. E conforme a gente vai, né, a gente já tá nesse movimento de já perceber, de já trabalhar, porque a gente já trabalha o autoconhecimento já faz algum tempo, né, como terapeutas, a gente vai ficando mais, isso vai ficando mais rotina pra gente, né? Vai ficando mais rotineiro, porque você vai fazer um movimento, nossa, precisa mudar isso aqui, você vai e muda, você não fica lá insistindo naquela dor, porque a gente sabe que tem coisas que ficam como obstáculo ali, né? E quem que é o maior obstáculo da nossa vida? Nós. Né? Então, quanto mais rápido você perceber, às vezes eu vejo pessoas, clientes que não conseguem mudar, principalmente na questão financeira, de prosperar, porque elas querem ficar mais Isso é uma crença muito antiga, que impede muitas pessoas de ganharem mais dinheiro. Ah, mas se eu ganhar dinheiro, aquela pessoa quando tem dinheiro é daquele jeito. Ah, porque se eu ganhar dinheiro, meus amigos vai me corromper, as pessoas vão me procurar só porque eu tenho dinheiro, ou eu não vou poder mais acompanhar as pessoas que acompanhava antes. Gente, isso daí é balela, né? É prosperidade, você ter uma vida plena e fazer o que você quiser e dar com alegria e receber com alegria, é um equilíbrio, não tem nada a ver com condição. Muitas pessoas que têm dinheiro são pobres quando elas fazem esse movimento de escassez de espírito, de alma, né? Isso não tem nada a ver com dinheiro, né? Já falando no episódio do dinheiro sobre isso, mas esse encerramento de ciclo é para que fique no coração que é uma egrégora desse momento de a gente estar mudando de ano, deixando as coisas que... Sim, faça um movimento, faça uma lista, manifeste coisas que você quer fazer de diferente, mas o principal que seu principal foco seja o movimento. Exato. Né? E você falou de manifestar, né? Às vezes o que acontece? A gente não consegue imaginar uma vida diferente da que a gente vive hoje. E às vezes quando a gente fala, vamos manifestar, muitas pessoas já falam assim, manifestar, capaz que é só manifestar. Não é só. Deusas, toma posse. Toma rolê, quem você é? Eu sempre brinquei que eu sou a queridinha de Deus. Sempre falava, eu sou a queridinha de Deus, vai ter uma vaga lá pra mim. Eu sou a queridinha de Deus, vai dar no seu... E sempre vira uma brincadeira isso, né? Até teve uma vez que eu fui viajar com as minhas primas e elas falavam, meu Deus, você é queridinha de Deus mesmo, nós achamos vaga, deu tudo certo. Eu falava, então, é que eu tomo posse aí do meu rolê. É aquilo que a gente acredita. Se a gente falar que a nossa vida é sofrida, que, meu Deus, meu trabalho é ruim, você só tá manifestando mais disso, né? Você tá pedindo mais disso. É como se você estivesse falando pro universo, me manda mais, porque você não tá fazendo movimento, você tá aí só reclamando. O que você tá pedindo? Você tá pedindo mais disso. Exato, seu corpo tá entendendo que tem algum benefício de estar parado nesse lugar. É o que você sabe lidar.
É o que você sabe lidar. Aí você vai manifestando. Essa é a importância do encerramento de ciclo, porque o encerramento de ciclo é você aprender que você precisa aprender novos repertórios. E muitas vezes as pessoas não querem se mexer porque tem que aprender, tem que fazer coisas diferentes. Aí vem o medo. O medo tá tudo bem, gente. O medo é uma coisa humana, é necessário pra gente sobreviver. Aí que entra a coragem. Né? A coragem de você fazer diferente, porque se você está num movimento onde você precisa ter uma vida melhor, você precisa compreender que você precisa buscar ferramentas para que você viva essa vida melhor, e muitas vezes existem pessoas que você tem que se conectar para te ajudar nesse movimento de ter uma vida melhor, e que você vai precisar encerrar alguns ciclos. Isso. Qual que é o ciclo? Muitas vezes você precisa aprender a conviver com a felicidade, a prosperidade, a abundância, e um emprego melhor, e uma rotina melhor, e às vezes a pessoa faz esse movimento e ela entra naquele movimento que ela quis, que ela planejou, e ela não sabe lidar com aquilo, ela se sente sozinha naquele movimento, ela se sente como algo que ela nunca viveu, ele não tem aquele repertório, vazio. Por quê? Tem que desenvolver um novo começo. Exato. Ali. E às vezes a pessoa não muda, não faz esse encerramento porque ela não tem medo de lidar com algo novo. O que acontece muito que chega pro Teta é a pessoa ela tá acostumada com relacionamentos amorosos ruins, né? Tóxicos, não saudáveis. E aí quando chega um relacionamento saudável, o sistema dela trava, buga. Opa, o quê? Ela não sabe. Exato, ele faz isso, gente, mas peraí. Então ele não me ama, né? Não tem ciúmes, não tem ciúmes, não me ama. É isso que a gente comentou. Mas o que a gente pode fazer? O nosso corpo ele vai querer fugir dali. Ele não sabe lidar com aquela informação. Biologicamente, ancestral. Biologicamente, a nossa ancestralidade só experienciou isso também. Então, você tem ferramentas. Se você tá ouvindo e tá numa situação assim, que tá estranho pra você, você tem ferramentas, né? Exato. Vai entender, vai fazer uma constelação, faz um Theta Healing. O que de pior acontece em estar em um relacionamento saudável? Exato. E aí você vai entender o que seu coração tá querendo te dizer, quem ele tá honrando. Poxa, minha mãe passou a vida inteira, eu vi minha mãe num relacionamento ruim. Às vezes o seu corpo entende que você está atraindo a sua mãe, se você tiver um relacionamento saudável, né? Então minha mãe não teve o direito de experienciar isso, ela me deu a vida é impagável, como é que eu vou viver isso? Tem gente que fica a vida toda fazendo assim, eu vou trabalhar muito para dar uma casa para minha mãe. A sua mãe tem o que ela escolheu, né? Primeiro olha pra você, ela te deu a vida, vai pra frente. Lógico, a gente tem que ajudar os nossos pais, as pessoas que estão na nossa volta. Temos sim, mas não dar a nossa própria vida para isso. Perceber que existe um processo de evolução. Às vezes você dá... desequilíbrio. Exatamente, porque às vezes você quer dar uma coisa pra uma pessoa que a pessoa não vai se lidar com aquilo. Ela nem quer. Você tá querendo dar, ela nem quer. Né? Aí você também não recebe. Né? Exatamente. Aí você reclama. Eu dei a lá. Exatamente. Eu tinha muito desse desequilíbrio nos meus relacionamentos em geral, amizade, há um tempo atrás. De dar demais, de fazer as coisas demais e não aceitar receber. Entrava muito em desequilíbrio e eu sempre nunca fui de ter uma amizade de muito tempo por causa desse desequilíbrio, né? Hoje eu trabalho muito mais essa troca para poder conscientemente fazer o movimento de doar sem esperar, para que isso possa ser curado em mim e também permitir receber quando eu preciso e quando a pessoa está ali disponível para dar, né? Então é desse equilíbrio de a gente compreender os ciclos que a gente mesmo precisa quebrar para a gente poder viver melhor. Exatamente. O novo tá aí. Só a gente tem que encerrar o antigo, né? Todos os dias. Exatamente. O tempo todo, toda hora, uma hora nova, um dia novo, um novo começo para você fazer. Dê, fala mais um pouquinho só da lua pra gente poder encerrar, sobre o encerramento, que cada lua vem falar aqui pra gente sobre o encerramento, a lua que é o do encerramento, né? Vamos falar sobre os ciclos então, né? Então a lua que representa pra gente encerrar ciclos é a lua minguante, né? Depois vem a lua crescer, a lua nova, que vem pra gente realmente manifestar aquilo que a gente deseja, fazer os pedidos. Lua crescente, colocar em prática o que a gente manifestou. Não adianta também só manifestar e não fazer o movimento, né? A lua vem trazendo essa consciência, e a lua cheia pra gente perceber se o movimento deu realmente resultado ou não, o que a gente tem que deixar para trás na próxima lua minguante, o que a gente tem que fazer de novo para entrar os projetos que a gente manifestou lá na lua nova. Então sempre o universo vai estar conspirando a nosso favor para a gente conseguir ter uma vida muito mais leve, muito mais conectada com o nosso propósito. E isso é uma coisa que a gente for perceber, gente, é o Criador que fez assim. Exato.
né? É o Criador que fez tudo do jeito que é, de começo, meio e fim, de começar, de renovar, de restaurar, né? E é para isso que existe. A gente pode reparar nas coisas das natureza, né? Como os ciclos lunares. Foi Deus que criou assim, os ciclos pra gente seguir, é uma energia que está lá, é uma energia que Deus manda pra gente através da astrologia, mas que a gente possa usar a nosso favor, né? O dia, o sol, o pôr do sol, o nascer do sol, está aí. Todos os ciclos estão ali, né? Encerrando e começando novamente. Então é a sua consciência, nossa consciência, a gente reparar naquilo que precisa ir e naquilo que precisa chegar. E tudo está disponível. O tempo todo. O tempo todo. Tudo está disponível o tempo todo. Então, a gente carrega e a gente pega o que a gente acha que a gente merece. Exato. Né? A gente vai e a gente aproveita dessa disponibilidade conforme aquilo que a gente acredita que a gente merece. Então, é o momento de você se perguntar, o que eu tô entendendo que eu tô merecendo? Eu tô merecendo pouquinho ou eu tô merecendo muito? Eu tô me vendo como uma coitada ou eu tô me vendo como, eu sou a queridinha mesmo de Deus, eu mereço esse rolê. Então, olha pra você e compreenda o que você tá merecendo hoje, no dia de hoje, como é que tá? Faz um parâmetro aí, né? Sim. A gente não precisa esperar o final do ano, o último dia, pra gente fazer um balanço aí da nossa vida. A gente pode fazer hoje. O universo é abundante o tempo todo, né? Ele não fala, hoje eu não vou ser abundante. Não, ele é abundante. Ele é abundante. Quem não fica abundante é a gente. A gente fica, não, vou lá na escassez que minha mãe tá lá, vou lá na... Entendeu? Não, gente, a vida é abundante, a vida tá aí pra gente aproveitar. Né? É uma experiência diária, então aproveite essa experiência diária. Hoje é terça-feira, hoje é quarta, hoje é quinta, não importa. Hoje é um dia único, né? E quem vai decidir se ele vai ser abundante, se ele não vai, se ele vai ser bom, se ele não vai, se ele vai ser leve, se ele não vai, é a gente, né? São as experiências. Tem dias desafiadores? Tem. Mas eu garanto que você não vai sair a mesma. Pode ter certeza que eu já passei por muitos dias, todas nós. Mas a gente não vai ser a mesma e tá vindo por algum motivo. Então acolha da maneira, por que esse dia desafiador tá vindo pra mim? Qual é que é esse rolê aqui que eu vou evoluir, que eu preciso aprender, que eu preciso pegar, que eu preciso me acolher, que eu preciso chorar? Né? Não é só, a gente precisa acolher os nossos sentimentos e a abundância de cada um. Então vai ter dia que a gente vai querer soltar o que tá dentro? Solta! Mas se permita, tem gente que fala, hoje eu tive que me controlar, hoje, tive que me segurar. Por quê? Cada dia é único, você tá aqui para experienciar todos os sentimentos, chorar, sorrir, todos, e todos em abundância, né? Não tenha medo de olhar para dentro, não tenha medo de olhar para sua história, para os ciclos que passaram, para os ciclos que encerraram, para a tristeza que você carrega de alguns ciclos que encerraram. Mas a gente pode olhar com os aprendizados. Quando você olhar com tristeza, entenda o que aquela pessoa que passou na sua vida te deixou. Qual é o aprendizado que só aquela pessoa te ensinou? E às vezes você vai entender que é de se valorizar, né? E aí você acolhe e começa o outro dia, um novo ciclo com aquele aprendizado. Exatamente. Então, às vezes as pessoas elas ficam olhando, né, para as pessoas que foram, né, presas no passado, e isso é o que causa principalmente a depressão. É você ficar olhando para o passado, né? Então, às vezes a pessoa olha para quem já morreu, para quem não tá mais ali e não olha para quem tá ali, né? Então, olha hoje para sua vida e vê para qual ciclo que já se encerrou que você ainda tá parada, a sua alminha tá parada lá. E preste atenção no novo ciclo que já está ali acontecendo na sua vida. Quem são as pessoas que estão presentes na sua vida hoje? E quem são as pessoas e os ciclos que ficaram para trás que não precisa mais estar ali, mas que ainda você está apegado, né? Então, você tá numa tristeza, numa angústia, numa depressão, olhe para isso. Olhe para isso e abençoe isso que ficou para trás, para que você possa também ter uma vida abençoada no hoje, né? Nesse atual ciclo que você tá. A vida é cíclica. Nós nascemos, nós nos movimentamos, nós crescemos, nós somos crianças, adolescentes, nós estamos um novo ciclo o tempo todo. Então, desejamos para vocês, não só por ser final de ano, mas desejamos que vocês aprendam e desejem e aceitem viver todos os ciclos que precisam encerrar e começar na sua vida de novo. Sim. Certo? Um beijo, gente. Até o próximo.